dia pessoal, sou o professor Gabriel do Colégio Ciclo e estou fazendo essa aula como uma revisão para a prova bimestral dos alunos do sétimo ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar hoje é sobre porcentagem. O que quer dizer porcentagem? O próprio nome já diz, é um número sobre 100. Então, por exemplo, 10% de 2.000. Quando eu falo isso, eu estou falando que esse 10% passa a ser 10 sobre 100. O de passa a ser multiplicação. Então, 10% de, e você repete o valor que é 2.000. Eu tenho que lembrar, todo número, embora não apareça, pode ser escrito na forma de uma fração. Então, embaixo desse 2.000, eu vou ter o número 1. O que eu faço, então, com a multiplicação de fração? Você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 10 vezes 2.000 vai dar 20.000. Sobre 100 vezes 1, que vai ser 100. Então, quando você simplificar 20.000 por 100, isso vai te dar um total de 200. Então, 10% de 2.000 é 200. Basta você multiplicar a fração que tem aqui o número sobre a porcentagem, que é 100, e multiplicar com o valor que está na questão. É simples. Bom, outro assunto que a gente já viu, vimos até lá na sexta série, é o que? É a parte de raiz quadrada. O que acontece agora? Agora a gente vai estar vendo a raiz de raiz, ou seja, duas raízes em um mesmo número. Meu Deus, é impossível de fazer. Não, é tranquilo. O que você faz? Primeiro a raiz que está dentro e depois a raiz que está fora. Então, esqueçam a raiz aqui de fora e olha somente para a raiz de dentro. A raiz de 81 é 9. E aí você pega essa raiz que estava fora e coloca aqui. Então fica a raiz de 9. Quem é a raiz de 9? É 3. Simples. Aqui, a raiz da raiz de 625. O que você faz? Primeiro a raiz de dentro. Quem é a raiz de 625? É 25. Aí essa raiz que a gente não mexeu, repete ela aqui. Raiz de 25 é 5. Então pronto. Fora isso, como é que pode aparecer? Pode aparecer na forma de fração, porque agora você está trabalhando com números racionais. Então, o que eu faço? Eu preciso ter essa fração, a raiz da raiz de uma fração. Dá para fazer isso? Dá. Você separa as raízes e faz a raiz da raiz de 81 e a raiz da raiz de 625. A raiz de 81 a gente viu que é 9, e a de 625 é 25. Qual é a diferença? Que em vez de fazer separado, eu estou fazendo um sobre o outro. E aí você aplica a raiz. Raiz de 9, 3. Raiz de 25, 5. Tem como simplificar essa fração? Não, porque o 3 é primo e o 5 também. Então já está na forma irredutível, menor forma possível. Ok? Outro assunto que a gente precisa lembrar é a parte de volume. O que é o volume? A gente trabalhou a parte de volume, sendo ele tanto no cubo como no paralelepípedo. O que a gente faz então para descobrir esse volume? Basta você multiplicar as unidades que você tem. Nesses dois casos vai ser comprimento, a largura e a altura. Vão ser sempre essas três dimensões. O meu volume já diz, eu tenho que trabalhar com 3 dimensões. Então, no caso do cubo, o que ele tem de especial? Que tanto o comprimento como a largura e a altura são todos do mesmo tamanho, a mesma medida. Então, para calcular o volume de um cubo, basta você pegar uma medida dessa e elevar o cubo, ou seja, elevar a terceira potência. Por exemplo, se fosse 2, no cubo ia ser 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8, então o volume seria 8. Agora, o que acontece? No paralelepípedo é diferente, porque as unidades dele, as medidas são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar o comprimento pela minha largura e multiplicar isso pela minha altura. Então, nesse exemplo aqui, que caiu na prova na segunda revisional, na segunda foi na primeira revisional, o que a gente teve? Que a gente tinha que considerar cada cubinho desse como se tivesse uma unidade. Então, bastava contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho quanto de comprimento? 6 unidades. Tenho quanto de largura? 1, 2. E tenho quanto de altura? 3. 1, 2, 3. Agora vai multiplicar. 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 3, 36. Vem aqui e marca a opção 36. Ok?
É isso, as formas, tanto do paralelepípedo como do cubo. É só você multiplicar comprimento, largura e altura. Qual é o problema? Você só pode trabalhar com unidades que sejam iguais. Então, vai ter que lembrar lá da transformação de unidades, centímetro para metro, de metro para centímetro. Por quê? Eu só vou conseguir trabalhar numa questão quando todas essas unidades forem exatamente iguais. Então, eu vou precisar do quê? Que essa daqui, por exemplo, seja centímetro, centímetro e centímetro. Se forem diferentes, eu preciso transformar para poder efetuar a minha operação. Outra coisa que é importante ressaltar aqui é quando envolver quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra. Um exemplo, uma caixa e uma quantidade de livros. O que você faz? Você calcula primeiro o volume da caixa, ou seja, quanto que cabe dentro da caixa e o volume de um livro. E aí você coloca, você calcula e aí você vai dividir o tamanho da caixa, o volume da caixa, pelo volume do livro, para saber quantos livros daquele tamanho cabem dentro daquela caixa. O que tem que acontecer? Tanto a caixa como o livro tem que estar na mesma unidade para eu conseguir dividir e achar o meu resultado, ok? Então não pode esquecer de transformar e sim precisar dividir a quantidade que eu tenho de caixa pela quantidade de livros para achar quantos livros cabem lá dentro. Bom, depois disso a gente vai entrar no final, que é a parte de expressão algébrica. Na parte de expressão algébrica, muitos alunos erravam lá na questão que pediam o dobro, o triplo, o quinto. Por quê? Pessoal, sempre quando ele falar o dobro, o triplo, eu estou falando de o dobro de quê? De um número qualquer. Nesse caso aqui eu chamei de x, mas como a questão de você chama de qualquer letra. Esse x, ou seja, a minha incógnita, a minha variável, ela depende da letra que você quiser. Posso colocar A, B, Y, Z, depende da letra que você trabalhar. Nesse caso, eu chamei de x. Quando eu falo o dobro de um número, o triplo de um número é 2 vezes o número, 3 vezes o número, 5 vezes o número. Então, o dobro de um número é sempre um número multiplicado por 2. Mas cadê a multiplicação? Não precisa. A gente viu que quando a gente fala que tem um número e uma letra juntos, embora não apareça, a gente tem que saber que eles estão se multiplicando. Ok? Então, isso aqui é diferente de quando eu falo um número elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Isso sim seria x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 10 à potência, então x elevado a 10. Agora, quando eu falar isso, aí sim é elevado. Quando eu falar só o dobro, o triplo, o quinto, é só multiplicação. O que eu tenho que saber também? Quando ele fala da parte de fração, que é o quê? A metade do número. Então, 1 sobre 2 vezes a letra que eu estava trabalhando, ou seja, vezes o x. A terça parte é 1 sobre 3 vezes o x. Por quê? A metade eu dividir por 2. Uma parte para cá, outra parte para lá. A terça parte eu dividir isso para 3. E por aí vai. Então, eu tenho que ficar atento e como é que aparece a nomenclatura. E não confundir o dobro com o número elevado ao quadrado. São coisas diferentes. Ok? Bom, expressão algébrica, como é que pode aparecer isso para mim? Pode aparecer para que eu encontre o valor de x, que vai ver mais na frente, ou ele pode me dar a expressão algébrica e pedir para que eu ache o valor dela substituindo os valores. Nesse caso ele me deu, ele fala que o meu A é 2, o meu B é 5, o meu X é menos 2 e o meu Y menos 1. Nesse caso, como ele me deu os valores, tudo que eu vou fazer é substituir na minha expressão. Então, para facilitar a minha vida, eu vou juntar essa expressão. A gente viu que em termos iguais a gente pode juntar. 4AB mais 2AB são iguais? São. Porque se eu colocar, eu posso colocar o AB em evidência, tanto aqui como no segundo. Então, se são iguais, basta eu somar 4 mais 2, 6. E repete o AB. Então, isso vai me dar 6AB. O que acontece aqui agora? Embora não apareça, quando eu tenho menos A ao quadrado, ou seja, uma letra ao quadrado, quer dizer que antes dessa letra, eu vou ter o número 1. Sempre. Embora não apareça, antes da letra eu tenho o número 1.
Então, menos 1a ao quadrado e mais 3a ao quadrado, você coloca o a ao quadrado em evidência e faz menos 1 mais 3. Nesse caso, menos 1 mais 3, isso é a adição com sinais diferentes. O que você faz? Dá o sinal do maior. Quem é maior? O 1 ou o 3? O 3, então fica o sinal do 3, que é mais. Dá o sinal do maior e subtrai. 3 menos 1, 2. Então você vai ficar mais 2. E aí você repete o a ao quadrado. Então mais 2a ao quadrado. Embaixo eu tenho 3xy menos 5xy. Olha o que acontece. Xy é igual. Então coloca em evidência e fica mais 3 menos 5. De novo a adição de sinais diferentes. Dá o sinal do maior e subtrai. Quem é maior? O 3 ou o 5? É o 5. Então fica o sinal do maior. Quem é que é o sinal do 5? O menos. Então repete o menos e faz 5 menos 3, 2. E repete o xy. Então fica menos 2xy. Mais esses dois aqui são diferentes. X ao quadrado e y ao cubo são diferentes. Então eu não posso juntar eles. Então simplesmente você repete mais x ao quadrado e mais y ao cubo. Agora eu vou pegar essa parte que eu já reduzi e vou substituir os pontos. Repete o 6. Quem é o meu A? Vai lá, o A é 2, então vezes 2. Vezes, quem é o meu Y? Quem é o meu B? É 5, então repete o 5. 6 vezes 2 vezes 5, mais meu 2. E quem é A ao quadrado? É 2 ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. Repete menos 2. Quem é o X? Menos 2. E o Y? Menos 1. Mais, quem é X ao quadrado? Menos 2 ao quadrado. E o Y é menos 1 ao cubo. O que você faz então? Agora é só operar. 6 vezes 2 vezes 5 vai dar 60. Mais 2 vezes, quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Ok. Aqui na parte de baixo eu vou ter menos 2 vezes menos 2. Não esqueça de multiplicar o sinal. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, menos 4. E menos 2 ao quadrado, quando eu tenho um número dentro do parênteses, é esse número multiplicado por ele. Então seria menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos com menos, mais, e 2 vezes 2, 4. Então menos 4 mais 4. E o último é menos 1 ao cubo. Sempre que a minha base for negativa e o meu expoente for ímpar, eu sei que vai dar negativo. Então simplesmente repete o menos 1. Agora, 2 vezes 4, 8. 60 mais 8 é 68. Sempre que você tiver números iguais com sinais diferentes, isso é zero. Mais 4 menos 4 são iguais e o sinal é diferente. Então isso vale zero. Mais 2 menos 2 é zero. Mais B menos B também é zero. Então coisas iguais com sinais trocados dá sempre zero. Então menos 4 mais 4 é zero. Só sobra o menos 1. 68 sobre menos 1. Olha o que acontece. O que a gente tem que lembrar do jogo do sinal da multiplicação e divisão. O que acontece? Na divisão, sinais diferentes dá sempre menos. E sinais iguais dá sempre mais. Qual é o sinal do 68? É mais. Mais com menos vai dar menos. E 68 dividido para 1 dá 68. Então a minha resposta é menos 68. Nesse tipo de questão, basta o que ele dá. Eu substituí os pontos na expressão que ele me dá. Substituindo tudo, eu vou ter um resultado final. Beleza? Bom, agora a gente sai da parte de expressão e vai para a parte de equação. Qual é a diferença? Aqui agora eu vou começar a trabalhar com uma igualdade. Aqui eu não tinha igualdade, simplesmente a expressão e eu atribuí os valores. Aqui eu vou trabalhar com a parte de uma igualdade. Qual é o problema desse tipo de questão? Às vezes, o difícil é interpretar o que a questão está pedindo, mas toda equação sempre vai ter uma parte que ela é fixa e uma outra.
certo? Então, qual é o problema desse tipo de questão? É interpretar a questão. O que eu tenho que saber? Quando falar de equação, sempre vai ter uma parte fixa e uma parte variável, ou seja, que vai mudar de acordo com o que for pedido. Então, a fábrica Delícia Doce, prestigiada marca de biscoito, acabou de entregar o balanço mensal de gastos. Seus executivos constataram que a empresa possui uma despesa fixa média de R$ 8 mil, no pagamento de aluguel, água, luz, etc. E mais um custo variável de R$ 10 por pacote de biscoito produzido. Ou seja, tem uma despesa fixa, um valor fixo, e mais 3 vezes alguma coisa, ou seja, uma coisa que vai mudar de acordo com a quantidade de pacote que foi fabricado. Então, qual a expressão representa algebraicamente o custo total de C dessa empresa com a produção de N pacotes de biscoitos mensais? Olha o problema. Quando ele me fala de equação, eu posso simplesmente escolher minhas variáveis, minhas incógnitas. Aqui poderia ser W, Z, X. O que acontece? Nesse tipo de questão, ele me dá as variáveis que ele quer. Então, ele me fala que o custo total é C e que o N é a quantidade de pacotes. Então, eu vou ter que C, o custo total, vai ser igual ao valor fixo. Ou seja, todo mês ele gasta isso aqui, ó. Gasta R$ 8 mil, é o valor fixo, ele gasta R$ 8 mil. Mais 3N, que é o preço por pacote que é produzido. Então, quanto mais pacotes eu produzir, maior vai ser o meu custo. Então, eu tenho que ficar atento a isso, a esse valor aqui, ó, o valor fixo e o valor variável. Quando eu somar o valor fixo e o meu valor variável, eu vou ter um custo total de produção, ok? Então, essa parte que é só para a gente montar a equação. Como é que eu resolvo isso? Tem como resolver isso do jeito que está aqui? Não. Eu precisaria que na questão ele me falasse ou quantos pacotes tem para eu substituir e achar o valor de C, ou ele me falar o custo total e eu substituir para achar o meu valor de N, ok? Bom, então um exemplo sobre isso. O triplo de um número, isso aqui, vai usar aquela parte, a primeira parte da expressão, que é o que? Interpretar o que está escrito e montar a equação. O triplo de um número, o que é o triplo de um número? 3 vezes o número, então 3x subtraído de 4, menos 4, é igual, obtém-se o quíntuplo do número como resultado final, ou seja, igual ao resultado que é 5 vezes o número que eu já usei, então 5x. Que número é esse? Lembra? Como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho sempre que isolar a minha variável, deixar o meu x, no caso, sozinho. Fazendo o quê? Passando para o outro lado os números e invertendo as operações. Olha, não é mudando o sinal, é invertendo as operações. Então, vou deixar o menos 4 desse lado e vou passar o 3x para o outro lado, porque eu quero deixar o x para um lado e o número para o outro. O que eu faço então? O meu 3x, o meu menos 4 está fazendo o que com x? Está subtraindo. Então, quando o 3x é positivo, ele vem para cá. Negativo, então fica 5x menos 3x. Isso vai me dar 2x. O 2 está fazendo o que com x? Está multiplicando. Quem é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, fica menos 4 dividido para 2, porque eu passei de mudei de lado, então eu inverto a operação. Quem é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, se está multiplicando, vai passar dividindo. Menos 4 dividido para 2 vai me dar menos 2. Então, o valor do meu x é menos 2. Bom, um outro exemplo que pode cair na prova é a parte de balanceamento, igualdade. Quando eu estou falando de equação, eu tenho que lembrar do princípio da balança, que é o quê? O que eu vou ter de um lado, eu vou ter do outro. Tudo tem que ser igual. Então, o que é esse lado vai ser igual a esse lado vai ser igual àquele, então tudo vai estar se referindo à igualdade. Esse tipo de questão não é diferente. A empresa A cobra R$ 800 por certo produto, além de uma taxa de manutenção mensal de 200, ou seja, 800 é o meu preço fixo, e esse 200 ele vai variar, porque se eu tiver 2 meses é 400, se eu tiver 3 é 600, então vai variar de acordo com o tempo. Sua concorrente, a empresa M, cobra pelo mesmo quanto a quantia de 1.400, então 1.400 é fixo, e uma taxa de manutenção de 140 por mês. Depois de quantos meses o cliente dessas empresas terão taxa a mesma quantia? Olha só, ele está falando de igualdade. Quando é que essa empresa vai ser igual a essa? Então eu vou igualar a empresa A igual a empresa I. E o que eu tenho que fazer? Mesma coisa que a gente viu nesse caso anterior, que é o que?
separar letra para um lado e número para o outro. 200x menos 140x, porque estava somando, veio para cá, uma operação inversa que é subtraindo, é igual a 1400 e o 800 que está somando vai para lá, subtraindo. 200x menos 140x dá 60x, 1400 menos 800 vai dar 600. O 600 está fazendo o que com o x? Porque vai para a primeira questão aqui? Não, o x tem que ficar sozinho, então esse 60 tem que ir para o outro lado. Então, o 60 está multiplicando, ele vai passar dividindo 600 dividido para 60, eu vou ter que o meu x é 10. Então, marca a alternativa certa a letra A, porque a partir de 10 vezes eles vão estar iguais. Por quê? 200 vezes 10, 2.000. 2.000 mais 800, 2.800. 140 vezes 10 dá 1.400. E 1.400 mais 1.400 dá 2.800. Outro 1.800 é igual a 2.800. Princípio da balança. Eu tenho de um lado, eu vou ter do outro. Ok? Bom, aqui a gente vai no final da aula, que é a parte de distributivo. É a mesma coisa dos exercícios anteriores. O que vai mudar? Apenas esse começo aqui. Por quê? Vamos precisar utilizar a propriedade lá que a gente viu lá atrás, que é o quê? Quando eu tenho uma multiplicação, ou seja, embora eu tenha um número e um parênteses, eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação fora e dentro uma adição ou subtração, eu estou falando da propriedade distributiva. O número que está fora multiplica todo o número que está dentro. Então vai ser a famosa chuveirinho. E esse que está fora multiplica todo o número que está dentro. 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes menos 9, menos 3, vai dar menos 9. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 2 vezes menos x, menos com menos vai dar mais. 2 vezes x, 2x. Basta você fazer o que então? A distributiva. 4 vezes 2x dá 8x. 4 vezes menos 6 dá menos 24. E repete o 8x. O que você faz agora? Número para um lado e letra para o outro. Então, 3x mais 2x. O outro está positivo. Vem com muda a operação, então ele vem inverte a operação, então ele vem menos 8x. E aqui está mais 8x, vem menos 8x. Eu tenho menos 24 desse lado. Aqui está menos 9 menos 4. Se eles vão mudar de lado, vão inverter a operação. Então eles vão vir mais 9 e mais 4. 3x mais 2x dá 5x. 5x menos 8x dá menos 3x. Menos 3x menos 8x vai dar menos 11x. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Menos 24 mais 9 vai dar menos 24 mais 4 vai dar menos 20, e menos 20 mais 9 vai dar menos 11. Então eu vou ter menos 11x igual a menos 11. Acabei aqui a questão? Não. Por quê? Porque o meu x tem que ficar sozinho. E o meu x ele tem que ser positivo. Então multiplica toda a equação por menos 1. Por quê? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então se eu multiplicar por menos 1, tem que ser toda a equação. Então multiplicando por menos 1, eu tenho 11x igual a 11. O meu 11 está multiplicando, vai passar dividindo. Então 11 sobre 11, o meu x vai ser 1. Como eu estou falando de equação, pessoal, eu não posso esquecer nunca de colocar a minha solução. A minha solução vai ser igual a 1. Por quê? Porque nesse caso a solução existe. Eu vou ter que simplificar então isso aqui. Sendo U igual aos racionais, esse U seria um conjunto. Conjunto igual aos racionais. Qual é o conjunto de solução? O 1 pertence aos racionais? Pertence. Então, nesse caso, existe solução. Tem que ficar atento ao que ele pede no enunciado. Bom, o nosso último exemplo, ele fala, sendo o meu conjunto os números inteiros, qual é o conjunto de solução das equações a seguir? O que acontece aqui? Nesse caso, às vezes a gente olha e já fica com medo, mas não precisa. Basta a gente lembrar das propriedades de fração. Acontece que o quê? Para calcular isso daqui, eu preciso que vocês estejam no mesmo denominador. Então eu tenho que tirar o MMC. O MMC de quem? Tira de todo mundo. 10, 5. Quem é o número que está embaixo desse 5 aqui? 1. Então tira o MMC de todo mundo. O MMC de 10, 5 e 1 vai dar 10. Então você coloca todo mundo sobre 10. E aí vem o quê? Divide e multiplica. 10 dividido para 10, 1. Uma vez 3x, 3x. Uma vez menos 4, menos 4. Menos 10 dividido para 5, 2.
2 vezes 2, 4. 10 dividido para 5, 2. E 2 vezes menos x dá menos 2x. Igual 10 dividido para 1, 10. E 10 vezes 5, 50. Muito bem. Olha o que acontece agora. Por que eu deixei todo mundo aqui igual? Porque quando você tem isso, você vai passar esse 10 que está dividindo multiplicando. Só que quando você multiplica por 10 e divide por 10, é a mesma coisa que nada. Então você pode contar direto o 10 daqui com o 10 do outro lado. Certo? Então você vai ter 3x menos 4. Olha o que tem que tomar cuidado com esse sinal de menos. O sinal de menos que está na fração, ele multiplica todo mundo que está no numerador. Então eu vou fazer menos com mais 4 vai dar menos 4. E menos com menos 2x vai dar mais 2x. Isso daqui é igual a 50, porque eu cancelei os denominadores. Agora o que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. 3x mais 2x vai dar 5x. Igual a 50, menos 4 vai passar para o outro lado e inverter a operação. Então ele vai mais 4 vai dar mais 8. 50 mais 8 vai dar 58. O 5 está fazendo o que com x? Multiplicando. Então nesse caso, ele vai passar dividindo. Porque está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. 5 está multiplicando, vai ficar 58 dividido para 5. Então a minha solução seria 58 dividido para 5. Espera aí, a gente tem que vir aqui e olhar o conjunto. Qual é o conjunto? Os números inteiros. Quem são os números inteiros? Menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3, 4. Então, os números inteiros são a minha parte inteira, tanto positivo como negativo. A parte fracionada vai dar um número inteiro? Não. 58 sobre 5 vai dar 11, alguma coisa. Então, isso daqui não pertence ao conjunto dos inteiros. Então, a minha solução é vazia. Você coloca a solução e não coloca nada dentro das chaves. Simplesmente deixa o espaço. Ou você pode representar a solução dessa maneira aqui. Ó. Você coloca a solução igual a 0 riscado, que também quer dizer vazio. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Dica: refaçam os exercícios do livro, os capítulos que foi passado para estudar, refaçam as revisionais, que aí vocês vão se sair bem.